Bom dia a todos. Eu peço desculpa para o atraso aqui com a chuva. A Van estava fazendo nossos convidados e também teve a chuva, etc. Então, a gente também não vai nos angustiar. Né? Eu acho que é um momento que tem que ser prazeroso, é um momento de discussão junto. Então, a gente começa um pouquinho mais tarde e a gente vai tentar lidar com essa situação sem constranger por demais os nossos convidados. Então, hoje a gente tem o prazer de acolher o professor José Newton, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Vai ser o primeiro a fazer a palestra. Não sei se é uma coisa boa, porque ele não parece ter gostado muito. O tema de hoje é democracia, crises, perspectivas internacionais. Nós temos então na mesa o professor José Newton, que é alguém de Belo Horizonte, pelo qual eu tenho particularmente muito respeito, que tem um longo trabalho na sociologia clínica, que é um companheiro que não hesita em compartilhar o que ele faz, o que ele produz. Então, para mim é um prazer muito grande lhe receber, professor. Nós temos a Marcela Grande, da Argentina. Não sei se eu disse professora, porque eu acho que não é professora, é pesquisadora. Marcela também fez um doutorado em Sociologia Clínica em Paris. É uma companheira de trabalho muito, que eu prezo muito, que eu acho que foi um encontro bonito que tivemos, tanto no sentido intelectual quanto humano. Então é um prazer lhe receber, Marcelo. Eu tenho a impressão aqui de receber um pouco na minha casa. E é uma sensação gostosa. Então, bem-vinda, Marcelo. E o professor Vincent, que vocês todos conhecem, não vou apresentar, porque já falou bastante. É provocação, gente. Mas o professor Vincent me pediu para falar por última, porque ele vai refletir um pouco sobre tudo que foi falado nessa mesa, tentar retomar um pouco as discussões, os pontos que lhe pareceu importantes. Tá certo? Então, bem-vindo a todos. Eu acho que nós temos até meio-dia e pouco, né, o que dá uns 30 minutos para cada um e depois o debate. Tá bom? Pode dar, tá? Obviamente. Olá, bom dia a todos e todas. Só para pedir, tem duas listas de presença. Uma lista só para os alunos da pós-graduação, que está dentro de uma pastinha. A outra lista de presença, infelizmente, a gente conseguiu imprimir só agora. À medida que vocês forem saindo, eu peço que assinem, porque a gente precisa dessa comprovação para a prestação de contas na FAP. Tá bom? Muito grata. Desculpa essas burocracias, mas fazem parte do processo. Obrigada, Tia. Então, o professor José Newton, ele passa a palavra. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao honroso convite de estar aqui nessa mesa. Está escutando? Agora sim. E eu queria dizer também que, ao ter esse convite, eu me assustei um pouco, porque eu não sou sociólogo, cientista político, para falar de democracia. Então, eu vou arriscar algumas coisas aqui. Algumas reflexões de alguma coisa que passa pelo meu percurso, né? Bom, me foi pedido um título para essa minha fala, e eu coloquei democracia, regime político impossível, né? Eu tirei esse impossível de Freud, quando ele fala daquelas três profissões, daqueles três ofícios impossíveis, né? Governar, educar e analisar. É claro que democracia não é um ofício, uma profissão, mas eu entendo como mais do que um regime político, né? Uma prática política, né? E é uma prática política que nos desafia, né?
e que Freud fala que, de antemão, quem está, né, engajado nessas profissões sabe de antemão que não vai obter resultados muito satisfatórios, né? Ou os resultados serão insatisfatórios. Mas é uma prática política na qual nós estamos engajados, né? Para falar uma espécie de um ABC, né, de democracia, eu recorri a Eugênio Henriquez, naquele seu livro Da Horda ao Estado. Ele lembra que os princípios de liberdade e igualdade estão na origem do regime democrático. Ele até cita o Tocqueville, né, para quem a igualdade de condições é o princípio constitutivo das democracias. E ele acrescenta aqui: os mais brilhantes gênios, né, de Roma e da Grécia jamais chegaram a essa ideia tão geral e, ao mesmo tempo, tão simples da semelhança entre os homens. Essa igualdade, retomando Henriquez, ele diz que ela vai transformar o problema da alteridade. Porque o outro, em vez de ser um desconhecido, uma ameaça, um inimigo, um estranho, se tornará o nosso semelhante. E é com o outro que a sociedade deverá ser constituída. Os homens não se submeterão mais a uma lei transcendente, nem a uma figura do soberano, da autoridade, né, desigual, pois a lei será a vontade coletiva de realizar com os outros, com os semelhantes, aquilo que agrada a si e aos outros. Então, essa coletividade de iguais se tornará responsável pelo próprio destino, graças a um sentir comum e a um decidir juntos. Bom, o melhor dos mundos, né? Pensando idealmente nesse modelo. Mas o próprio Henriquez diz que, infelizmente, né, esta é apenas uma imagem rosa, ou imagem idealizada da democracia, né? Pois ela é também a origem de uma luta interminável pelo poder, né, entre indivíduos supostamente iguais entre si. Antes de tudo, né, a democracia nasceu junto com o capitalismo. Então nós temos que desde já interrogar, né, os princípios da liberdade e da igualdade. Vamos lembrar, né, que na Revolução Francesa, quando foram instituídos a Assembleia dos Estados Gerais, né, o terceiro Estado, que é o povo, né, diferente da nobreza do clero, o primeiro e segundo Estado, né, foi a burguesia da época, né, vamos dizer assim, os empresários da época, mais os banqueiros, né, os agiotas, né, que, de certa forma, se apropriaram, né, desse terceiro Estado do povo, e que foram eles que influenciaram bastante na elaboração da Constituição Francesa de 1791. Né? Então, eles eram os representantes do capitalismo nascente. Outra coisa, né? Continuo com o Henriquez, ele diz que a sociedade obrigado. Então, a sociedade de iguais seria também um campo aberto de conflitos, pois a igualdade não significa que todos são parecidos, que todos estão de acordo com todos, né? Nós não somos uma série de duplos um do outro, de clones um do outro, né? Cada um tem sua identidade, cada um é uma autoridade, seus desejos, etc, etc, né? E, então, na verdade, a igualdade significa
que todos são diferentes de todos e todos estão, no fundo, em desacordo com todos. E justamente foi evocando Freud e Sade que Henriquez diz que toda democracia é uma transgressão constante, né? Ela é corrupção contínua. Nas sociedades democráticas, a violência substitui o consenso. Os delitos criminosos e sexuais proliferam. A calúnia e a difamação se tornam as regras da vida política e econômica. E a insegurança e a desconfiança de todos diante de todos aumentam. Ele até fala, nascem as milícias privadas, as associações de legítima defesa, etc., né? E, finalmente, né, se todos são iguais, tem um problema sério que se coloca, que é quem que vai pronunciar a lei? Quem que vai fazer a lei? Né? Quem será o árbitro dos conflitos? Né? E, finalmente, quem vai governar para os iguais, né, numa situação de intensa competição pelo poder? Então, né, primeira questão relativa à dificuldade, né, que encontra o regime democrático. Eu vou fazer um corte e vou voltar aos gregos, né, para dizer que entre os gregos a politeia, né, a organização da sociedade política, contava com 3 regimes de governo: a monarquia, o governo do um, né, a oligarquia, que é a soberania partilhada por uns poucos, né, o oligoi do grego, né, os poucos, e a democracia, que é o governo do demos, né, do povo. A gente poderia pensar que a história, né, com o processo civilizatório, ela significaria também uma transição dos regimes fortes para os que são mais ideais, né? No caso, a gente pensa na democracia. Mas a história não é linear, né? Ela tem esse vai e vem. Então, nós vivemos, no século XX, né, 2 grandes regimes totalitários, né, o comunismo, o nazismo, o fascismo também. Vivemos, né, ditaduras militares, né, muito fortes, né, na América Latina, né, na África, no Oriente Médio. Isso não acabou, né, isso vai e vem. Né, e se a gente fosse perguntar, não vou falar nisso não, mas sobre o atual estado da democracia, né, pensar nas eleições americanas, né, pensar no Brasil nesse momento, mas não vou entrar nesse assunto não. Outros vão fazer isso para mim. Bom, nós já vimos, eu já falei que o capitalismo nasceu junto com a democracia. Mas o que o capital visa? Não é só uma acumulação de riquezas, né, de rendas, etc. Ele visa principalmente o poder. E de que maneira que ele, né, visa o poder? Se aliando com o poder político, com os agentes políticos. E isso quer dizer, então, que, no final, são eles que, pegando grosso modo, serão os nossos representantes, né? Aqueles em quem o povo vota. É claro que tem exceções, né? Nós tivemos um presidente operário, mas se pega a maioria, né, dos que estão lá, a gente pode ver, né, e essa é a minha tese aqui, que a nossa democracia ela é muito mais uma oligarquia, né? Esse governo de uns poucos do que um governo do povo, né? E porque também, mesmo que se diga, mas todo mundo vota, mas o voto não é a única coisa que faz com que o povo participe, né, da democracia. A gente poderia falar que tem muito mais. Por exemplo, o povo deveria participar também das constituições. No caso da nossa Constituição
de 1988, né? Apesar de ser chamada de Constituição Cidadã, ela não foi feita pelo povo, né? E depois que ela foi, né, proclamada, ela já teve quase uma centena de emendas constitucionais, nas famosas PEC, né? E quem participou dessas PEC? Né? Não foi o povo também, né? É alguém aí, um pequeno grupo, né, que resolve fazer e eles mesmos aprovam e a gente nem sabe, né? Além disso, também tem as figuras dos referendos, né, dos plebiscitos, mas na nossa Constituição só o Congresso Nacional pode convocar plebiscitos e referendos, né? O que sobra são aquelas ações que se chamam de iniciativa popular, né? Tipo ficha limpa, né? Essas seriam assim, mais representantes de uma ação do povo. Só com uma diferença, porque para propor uma PEC pode ser uma pessoa só que propõe a mudança constitucional, né? Um deputado, um senador, etc. Sempre em conluio com os interesses econômicos, né? E para a iniciativa popular é necessário que o pedido, né, o encaminhamento seja feito por 1% dos eleitores do país. Isso significa mais ou menos um pouco menos de 1.500.000, né, assinaturas lá, e essas assinaturas todas devem ser verificadas, né? Tem isso também. Mas então a proporção de 1.500.000, mais ou menos, para 1, né? A disparidade. Esse 1 tem o poder igual ao 1.500.000. Bom, então, para pensar que a nossa democracia ela está muito mais perto de oligarquia, eu diria que um sintoma disso é a descrença nos partidos políticos, né? E nessas eleições, não só nessa, mas em outras anteriores, né, nós tivemos um fato muito importante que foi os votos brancos, abstenções, né, que foi maior do que o número de votos válidos, né? Então isso também é uma outra voz, essa seria talvez a verdadeira participação do povo nessas eleições, né? Então vem então a pergunta, né? Existe uma luzinha no fim do túnel, né? Ou que perspectivas, né, a gente pode pensar? Essa luzinha, é claro que se a gente olhar, né, as discussões sobre a questão da democracia, o ponto de chegada seria a democracia participativa ou democracia direta, né? Nós tivemos na última década, principalmente a partir de 2008, né, várias tentativas de democracia participativa, ou mais próximas, às vezes, de revoltas populares, né? Só para pensar, por exemplo, na Europa, os indignados na Espanha, né? A Primavera Árabe no Norte da África, no Oriente Médio, o Occupy Wall Street, né, nos Estados Unidos, e, finalmente, no Brasil, nós tivemos um grande movimento popular, né, que é recente, que foi de junho de 2013. Né, ele está quente entre nós ainda, né? Então, eu queria me parar um pouquinho para pensar nesse junho de 2013. Vamos rememorar, né? Tudo começou com uma pequena manifestação em São Paulo contra um aumento de 20 centavos nos ônibus, né? E que foi um movimento daqueles estudantes, o movimento do passe livre, né? Que era contra o aumento de 20 centavos para os estudantes. Aconteceu que esse movimento já existia há uns 10 anos, e todo ano ele fazia essas manifestações, mas não tinha nenhuma adesão, vamos dizer assim, né,
de outras camadas da população. No entanto, nesse 2013, e num espaço muito curto de tempo, de maneira inesperada, os protestos do movimento Passe Livre, não sei se a gente pode dizer que eles foram detonados, também teve assim o estupim, né, da violência policial, mas esse movimento ele se alastrou, né, como um processo bem disruptivo, né, que eclodiu com todo tipo de reivindicações que se propagaram por todo o país, né? Então, os manifestantes não tinham lideranças específicas, ou mesmo em rede, né? Eles rejeitaram, né, expressamente, né, os representantes oportunistas dos partidos políticos que queriam se juntar a eles, né? Eles estavam preocupados não com partidos políticos, mas com questões estruturais, com políticas de saúde, educação, contra a corrupção no poder público, né? Ou mesmo contra as absurdas despesas do governo, por exemplo, com a Copa das Confederações, que aconteceu naquele mês de junho, né? Ou também com a Copa do Mundo, com os gastos na Copa do Mundo, que seriam no ano seguinte, em 2014. Vamos lembrar algumas palavras de ordem, né, dirigidas aos governantes e aos políticos, né? Uma delas, talvez a mais importante, era: vocês não nos representam, né? Ou, paralelamente, né, eles diziam: queremos hospitais com padrão FIFA. Vocês estão lembrados, né? O tanto de dinheiro gastos nos estádios, né, com aquela corrupção que todos conhecemos, né? Então, em poucos dias, as marchas de rua chegaram a ocupar 350 cidades do norte ao sul do país, né? E mesmo quando o poder público, por exemplo, em São Paulo, a prefeitura anulou essa alta dos 20 centavos, outras cidades também fizeram isso, né? Isso não acalmou os ânimos, né? Foi no dia 19 de junho que o governo voltou atrás no aumento. Mas no dia seguinte, no dia 20, que foi o apogeu do movimento, havia 1.400.000 pessoas, né, nas ruas, né, no país afora. Então foi uma coisa realmente impressionante, né, que assustou todos os comentaristas políticos, etc. E vamos lembrar, esse movimento ele teve algumas vitórias, mas vitórias pontuais, porque é importante pensar que ele foi aquele raio, né? Chegou, né? Eclodiu e foi diminuindo. Mas vitórias importantes, por exemplo, eles conseguiram derrubar aquela famosa PEC da impunidade, né? Vocês devem estar lembrados dos nossos nobres representantes, né, deputados e senadores, queriam restringir o poder de investigação do Ministério Público no caso da corrupção envolvendo políticos e empresários. Então, eles tiveram que engavetar esse projeto. Mas ele está sempre voltando, né? Por aí já tem um outro contra o abuso de autoridade, né, que no fundo é a mesma coisa. Depois, por pressão popular também, o Congresso aprovou o fim do voto secreto naquelas sessões onde eles iam julgar os colegas parlamentares, né, para caçar ou não. Estão lembrados também? Então, foi em cima dessa pressão popular que eles também puseram fim ao voto secreto. E foi nesse mesmo pacote, digamos assim, né, que não vingou também, não foi para frente o projeto daquele deputado evangélico, Marco Feliciano, né, que propunha a cura gay, né, que era para os psicólogos tratarem as homossexualidades, né. Então, esse também aí no... Mas eu acho que está sempre, eles estão dormindo, né, eles vão voltar a qualquer momento, né. E finalmente, né, para você dar importância do movimento, né, a presidente da República, ela foi 2 vezes, né,
em cadeia nacional para falar para a nação, né? E até na segunda vez ela fez uma proposta que seria muito interessante, né? Que foi a convocação de um plebiscito para instauração de uma Assembleia Constituinte centrada justamente na reforma política, que é o que todo mundo quer, né? Mas é uma ideia que não vingou também, né? Nem junto à população, nem junto ao Congresso, e não se sabe também, né, até que ponto havia essa convicção, né, para se fazer essa... Mas eu não quero julgar isso. Bom, eu quero dizer então que o movimento foi diminuindo, se arrefecendo, para ver aquela fase dos black blocs, né, que de certa forma com a violência não tiveram apoio da população, né, mesmo que tenha havido assim, repiques, né, de protestos pequenos, né, e que duraram até a Copa do Mundo de 14, mas já não era mais naquele contexto de um movimento inesperado, né? Eu queria dizer que esse movimento, ele pode, o junho de 2013, ele pode ser considerado um terremoto, né, na cena política brasileira, uma coisa totalmente inesperada, né? A gente poderia caracterizá-lo como um acontecimento, né, que é um conceito muito caro, né, aos filósofos, por exemplo, Badiou, Castoriadis, Hannah Arendt, etc., né? Mas teve um psicossociólogo que trabalhou com essa noção de acontecimento, que é o André Levy, né? Tem o acontecimento como algo que emerge, né, naqueles momentos que bruscamente eles abrem uma janela naquilo que estava mascarado, ignorado, né, encoberto por detrás de uma aparente estabilidade, uma regularidade que davam a impressão de segurança, e que é algo que irrompe de repente na vida de uma coletividade, que provoca surpresa, que aparece de maneira imprevista e imprevisível, né? Que realmente foi o que aconteceu com junho de 2013. O historiador François Dosse, ele diz que o equivalente ao termo acontecimento em Castoriadis seria a noção fetiche para Castoriadis de criação social histórica, ou seja, o choque entre o instituinte e o instituído. Esse choque faz romper uma crise e a crise faz, né, eclodir o acontecimento. Bom, eu não vou... Estou só lembrando que essa noção de acontecimento, ela é muito importante, né, que tem essa dimensão política de mudança, e que ela é um conceito importante para a gente pensar, né? Bom, corte, passar para outro assunto, né? Agora, os impasses, né, ou os limites dessa democracia representativa. Nós podemos dizer que esse junho de 2013, ele foi um ensaio, né, uma tentativa de participação política direta no Brasil, né? Ele foi um movimento de caráter instituinte como tentativa, né? Não previsto, não regulado e não feito, né, segundo a maneira formal e clássica de se fazer política, né? Eu relembro a palavra de ordem, né? Uma delas, né? Vocês não nos representam, né? Dirigida aos políticos, aos partidos políticos de direita e de esquerda, não interessa, né? As manifestações não tinham líderes, não tinham palanques, elas aconteceram sem um plano pré-estabelecido. Então, dessa forma, elas podiam apontar, né, para um horizonte de autogestão radical, né? Autogestão radical da sociedade,
como forma de realização da democracia, né? Bom, e aí vem uma pergunta: será que a democracia direta, participativa, ela é possível, né? Porque, por outro lado, se a gente pensar o que é a democracia representativa, essa que eu estou chamando de oligarquia, né? Ela representa um paradoxo fundamental, pois essa democracia representativa, né, ela é o governo do povo, no qual o povo não participa realmente nos processos de decisão, né? Então, mas por outro lado, como que a gente poderia pensar, e eu não tenho resposta, nem é o meu interesse tentar propor respostas, né? Mas como pensar numa efetivação da democracia popular, democracia direta, participativa, né? Eu só lembro uma coisa que, né, é meio paradoxal também, por exemplo, o movimento dos indignados na Espanha, né, que surgiu em 2011, né? Eles denunciavam o controle dos bancos pela economia, o neoliberalismo, etc., né? E lutavam contra aquilo que eles chamavam de democracia que não nos representa, né? Suas assembleias proibiam bandeiras de partidos políticos, né? E um dos slogans era: o povo unido não precisa de partidos. No entanto, 3 anos depois, eles se tornam Podemos, né? Um partido político, né? Também não vou analisar, nem sei se o bem que ele está fazendo, o que ele perdeu, o que ele ganhou, né? Se inserindo nesse esquema partidário, né? Mas a gente pode dizer assim: por que ele não continuou, né, fora desse sistema? De qualquer jeito, né, eu estou terminando, esse modelo de democracia direta, se ele é ou não atingível, né, isso não exclui a sua possibilidade teórica e nem exclui uma discussão sobre o futuro dos regimes democráticos, né? A respeito disso, quer dizer, tem muita gente que discute isso, né, no Brasil e no mundo afora. Eu só queria lembrar, né, uma publicação recente, de 2014, na França, de um livro que foi um debate entre os filósofos Alain Badiou e Marcel Gauchet, né? O título do livro, traduzido, né, Que Fazer? Diálogo sobre o comunismo, o capitalismo e o futuro da democracia. Esses dois filósofos, né, eles são considerados nas antípodas, né, do espectro ideológico, né? O Alain Badiou, né, bem à esquerda, né? Ele tem o que ele chamou de hipótese comunista, ele quer refundar o projeto comunista, né? Mas refundar, não repetir. Enquanto o Gauchet, ele propõe uma reforma da democracia liberal, mas não uma reforma meia-boca, né? O mais do mesmo, mas o que ele chama de um reformismo radical. E, apesar das suas diferenças, né, e é um diálogo muito gostoso, porque cada um guarda as suas posições, né, sem fazer concessões, mas tem alguma coisa que converge, que os dois condenam fortemente o neoliberalismo, as patologias do capitalismo financeiro, que precisa ser eliminado. Para eles, é preciso, então, que a política controle a economia, e não o contrário. Pois, atualmente, nós passamos de uma sociedade do direito para uma sociedade do mercado. Então, só para lembrar algumas coisas que são diferentes, mas têm uma certa convergência, Gauchet diz que a democracia, por definição, é um sistema no qual é o povo que decide. É a autonomia popular.
em oposição à heteronomia do que ele chama das grandes religiões seculares do século XX, especialmente o comunismo e o nazismo, né? Talvez a gente possa falar que a grande religião secular atual seja o neoliberalismo, né? Que ela está capilarizada em todos os recantos da nossa sociedade, na família, na vida privada, etc., né? Do seu lado, Badiou defende que a fonte das mudanças não é o Estado e nem o partido. Ele é mais maoísta do que... Então, ele critica, né, no caso, o Partido Comunista, né, no stalinismo, que detinha o monopólio da ação política e, com isso, provocava uma completa despolitização da sociedade. Então, para ele, Badiou, as forças sociais, mesmo desorganizadas no começo, como a gente pode pensar no junho de 2013, essas forças sociais seriam os únicos e verdadeiros atores da criação histórica e política. Ou seja, uma política de ação direta, e no caso dele, na proposta dele, uma política que elimine o Estado. O Gaucher não, ele propõe um reformismo radical, mas dentro da democracia liberal. Eu só citaria, para pensar nessa convergência, né, desse diálogo entre eles, que num determinado momento o Badiou diz que, mesmo nessa suposta, né, tomada do poder, né, com a eliminação do Estado, né, ele admite que essa tomada do poder possa acontecer de uma maneira não violenta, não autoritária. E nesse momento o Gaucher diz: uai, mas esse é o seu projeto comunista? Isso para mim se chama democracia, né? Essa tomada do poder não violenta, né? Mas supondo um reformismo radical. Bom, eu vou parar aqui, mas eu só... e não vou discutir, né, também, eu só digo assim que essa questão é uma questão teórica que, né, está aí no horizonte das discussões para a gente pensar o futuro da democracia. Eu só queria terminar lembrando uma piadinha, né, dos comentaristas políticos, né, para pensar nessa prática impossível, né, que é a democracia, essa prática política. Alguns dizem que a democracia é o pior dos regimes, excetuando-se todos os demais. Muito obrigado. Pareça delicadamente o que quer dizer. Obrigado, professor. Eu vou deixar a palavra a Marcela. Bom dia a todos, todas. Primeiro, eu queria agradecer muito os organizadores do evento pelo convite, que foi uma surpresa muito especial para mim, que eu faço parte da rede internacional de sociologia clínica, mas não estou trabalhando no campo acadêmico, então foi uma surpresa muito linda, estou agradecida demais, muito feliz de estar aqui, compartilhando, intercambiando, dialogando com esses colegas, e é uma honra para mim estar pela primeira vez como palestrante ao lado de profissionais que eu admiro tanto, como José, Cristiano e Vincent. Então, isso só para começar. Dentro dessa mesa, que nos convida a dar algumas perspectivas internacionais sobre o tema, eu vou tentar contribuir com uma visão da questão da crise no meu país, na Argentina, e com a herança que deixou para nós a crise de 2001. E vou tentar também falar em português, porque é uma língua que eu adoro. Se eu não achar as palavras, vou pedir ajuda, mas assim evitamos também que estou tradução portunhol, então vou tentar. Para começar com esse tema da crise, democracia, claro, acho que é claro para todos que estamos atravessando, como falava José, uma crise de representatividade, uma crise inédita e mundial. Em relação à globalização, como fala Zygmunt Bauman, a divisão que apareceu entre o poder e a política há uns 30, 40 anos deixou os estados numa condição
muito precária. Nos últimos 30 anos, o poder, quanto possibilidade de ação, ficou do lado das multinacionais e do mercado do mundo das finanças, como falava ontem Vincent, e a política, do seu lado, ficou colada às formas mais antigas e a esse conceito de Estado-nação. Então, a maioria dos problemas que se apresentam são gerados, em grande parte, por essas dinâmicas financeiras transnacionais, e as respostas que têm que dar os Estados não estão à altura, porque não estão na mesma escala, simplesmente. Eles estão nas fronteiras dos países, não têm com que responder a essas novas problemáticas que a gente está atravessando, que se apresentam no dia a dia da política e da economia. Então, a situação resultante é que a maioria dos problemas não podem ser resolvidos, e a imagem que acabamos tendo dos governos é que eles são impotentes, que não tem resposta adequada quase nunca. Isso não adiciona muito para a gente acreditar nos governos e na democracia, como sentimento geral. Nesse nível já faz muito tempo que tem pensadores refletindo que a gente precisaria realmente de uma mudança, como ele falava, uma reforma da política mundial, uma reforma da governança mundial. Pierre Calame, que é um intelectual francês, vem refletindo muito sobre a necessidade dessa revolução da governança mundial, mas pelo momento eu diria que estamos ainda longe de poder ver no horizonte aparecer uma sorte de governo mundial, ou alguma coisa assim. Já a ONU está com muita dificuldade para assegurar coisas básicas. Então, pensar num governo mundial capaz de resolver essas questões mundiais, diria que o horizonte fica ainda um pouco preto, cinza. Isso seria na ideia de pensar que a solução vai no tipo de solução de cima para baixo. Quer dizer, pensar num modelo político novo que viesse renovar e solucionar a crise desde cima. Então, por aí, eu pessoalmente não estou vendo muitas opções ou alternativas que estejam aparecendo. Se isso não acontecer, o Bauman conclui que a incapacidade dos governos nacionais vai acabar vai fazer com que a comunidade vá em busca de novas formas de representação democrática, previamente desconhecidas, quer dizer, formas que ainda não existem. Voltarei logo sobre esse ponto. Estamos atravessando um estado de crise, com uma crise do Estado. Nós sabemos se estamos numa época de mudança, numa mudança de época, como falou o presidente do Equador faz alguns anos, mas o que é certo é que vemos crescer a violência e a desigualdade. E nesse sentido, tem um fator sobre o que eu queria chamar a atenção, que é a forma, em Argentina ao menos, em que o pensamento está se divulgando a ideia de um sistema de pensamento em dois polos. Tá? A Argentina chama isso, a mídia chama isso da polarização, como fenômeno social. Estamos polarizados. Tem outra palavra que eles gostam muito de usar, que é grieta, que é a fenda, quer dizer fenda, para dizer que a sociedade argentina está dividida para sempre em dois campos irreconciliáveis. Essa é uma ideia que eu acho que está aqui. Os argumentos que a mídia usa são, por exemplo, dizer que os argentinos somos historicamente assim, que somos Boca ou River em futebol, e que somos peronistas ou antiperonistas, kirchneristas ou antikirchneristas, e você não pode, realmente não pode dizer, eu não sou nem isso nem aquilo. Você tem que ser de um dos dois polos. Eu acho que isso apareceu com muita força
numa pesquisa que fizemos com a minha colega Josete Aleguá em 2013, em Argentina, tentando entender como os argentinos entendiam, o que os argentinos entendiam por crise. E apareceu essa questão da polarização, apareceu não somente no discurso, mas no sociodrama que fizemos e nos gestos, quer dizer, incorporada, como falávamos ontem, tanta coisa que a gente vai incorporando sem se aperceber. E nas histórias de vida, histórias de família, muito marcadas por essa divisão. Pessoas que brigam, deixam de se frequentar, por essa questão da polarização ideológica. Então, eu gostaria de assinalar que acho bem perigoso o fato de aderir a um sistema de pensamento dessa natureza, que não deixa opção, que não deixa lugar para o pensamento alternativo, para o pensamento crítico e para as ações criativas. Tenta não deixar lugar. Só para dar uma ideia, algumas frases que surgiram naquele sociodrama que a gente fez, teve pessoas que falaram: é muito difícil encontrar consenso, perdoar feridas do passado e deixar de realimentar o ódio. Um outro falou: eu tenho vontade de bater meus irmãos, eu odeio meus irmãos. E, por último, confundimos a vida pessoal com a história. Eu vi um pai e um filho, várias gerações passar sem poder resolver. Então, eu penso que quando a realidade é mostrada desse jeito, incorporada, a porta fica aberta para todo tipo de totalitarismo. E como pesquisadores ou professores, acho importante, na atualidade, a gente ficar muito alerta para não cair nessa armadilha e seguir militando e resistindo por um pensamento crítico e criativo no dia a dia. Passar uma hora a mais para o tema da crise em Argentina. Nesse pequeno estudo que a gente fez, aparecia uma coisa particular, quem sabe se particular da Argentina ou da América Latina, que era que os argentinos convivimos com a ideia de crise, não como a chegada do fim do mundo, mas como o começo de uma etapa. Tá? A história argentina está escrita de crise em crise. E quando eu vinha para aqui, eu tinha uma moça argentina ao lado meu, no avião. Ela me perguntou o que eu ia falar aqui. Eu vou falar em crise. Então, a crise para nós é oportunidade. Crise é a nossa história. Ela me falou exatamente, a nossa história se escreve de crise em crise. Então, tivemos também todo tipo de crise. Quando falo em crise, não é só crise econômica, nós tivemos crise desde o ano 30, com o primeiro golpe militar, já vivemos crise institucional, crise política, crise social, crise econômica. Não foram todas iguais, algumas vão combinando diferentes fatores. Golpes de Estado, em 55 um bombardeio à Praça de Maio, lotada de manifestantes. Em 75 uma crise econômica que deixou todo mundo pata para arriba, crise econômica muito violenta. Essas mudanças vocês devem conhecer, mudanças, planos econômicos que viram. 76 tivemos a ditadura, 82 a Guerra das Malvinas, 89 uma hiperinflação histórica e já inaugurando o século XXI, para não perder essa coerência, tivemos a crise de 2001, que ficou famosa mundialmente por ser uma das primeiras mostras do fracasso do neoliberalismo.
Nós tínhamos começado muito cedo com a onda neoliberal nos anos 90, e aí, em 2001, se deram aquelas manifestações espontâneas, com as caçarolas, que se chamou de cacerolaço, e a formação de assembleias populares em todos os bairros, com uma consigna generalizada, que não está longe eles não nos representam. A nossa era que se baixam todos os políticos fora. Fora todos os políticos será a consigna. A demissão do presidente, nesse momento, desencadeou também uma crise institucional e tivemos um desfile de presidentes que imagino que ficou no livro de Guinness, talvez 5 presidentes em 12 dias. E, apesar de tudo, o tempo passou e um dado que eu acho significativo é que estamos atualmente batendo seriamente um recorde de 33 anos de democracia, de regime democrático. Isso nunca aconteceu desde que os argentinos votamos, desde o início do século XX. Quem sabe por isso que hoje eu sinto que a gente pode se dar o luxo, porque enquanto tiver democracia e paz, para mim é um luxo poder questionar esses limites da democracia, do sistema democrático. Eu preciso marcar esse quadro, né, onde a gente está falando. E questionando para questionar e seguir melhorando, esses limites são, claro, evidentes, tem a ver com a representatividade, como falava o José, e com a legitimidade dos governos atuais. O nosso governo, nós temos um mini Trump na Argentina, que se chama Maurício Macri, se vocês não conhecem, não pede muita coisa. Ele passou a primeira roda de eleições, que é uma roda de seleção de partidos, com 28 pontos, somente 28%. Já a primeira eleição geral passou a 34%, mas ele perdeu ainda perdeu. E já foi para o balotagem, que ele ficou com 51-34, que dizer, ganhou por 600 mil votos de diferença, com 32 milhões de votantes. Então, isso é que é chamado de maioria. Eu acho que devemos admitir que, matematicamente, essa maioria foi sim um pouco forçada pelo processo eleitoral. E que esse é um tema que temos que ver, porque realmente esse governo que ganhou desse jeito é o mesmo que já tomou a dívida externa mais grande que foi tomada nesse ano para a Argentina e que vai comprometer o futuro do país. Que porcentagem de argentinos votou para isso? Finalmente, os números não são muito alentadores no sentido de uma representatividade real. O último ponto em relação a essa crise da democracia nela mesma é a questão que apareceu. Nós não falávamos ontem dos Panama Papers e o nosso presidente ele falou outro dia uma frase que me chamou muito a atenção. Ele está muito implicado nos Panama Papers, dessa semana depois que ele foi eleito, é um dos primeiros a ter empresas por todos os lados, porque ele é empresário e filho de um grande empresário, e quando a imprensa pergunta para ele por investigações que estão acontecendo agora, ele faz isso um assunto privado. Eu sou empregado da empresa do meu pai, é um assunto privado. Então eu me perguntava até que ponto a legalidade, já não a legitimidade, mas a legalidade dos governos, pode também ser privatizada. Ele é empresário, todos os ministros vêm de empresas privadas e quem sabe a justiça também pode passar a ser uma questão privada. Vocês não mexem com isso, é um assunto privado, se pagam ou não pagam meus impostos. Então, aí eu acho que temos uma fronteira bem perigosa para ficar atentos nesse avançar. Não importa. Eugênio Henriquez, ele fala que as diferentes... eu só vou terminar com
com a experiência 2001 em Argentina e com a herança que deixou para nós, porque eu acho que ainda bate na consciência do nosso povo. Aquela crise foi o ponto máximo, como eu falo, explosão de 4 anos de recessão econômica, com um aumento de pobreza e de desemprego. E Eugênio Henriquez, ele fala que as diferentes formas que o Estado pode adotar não são fruto do acaso, mas que elas respondem à necessidade de segurança de cada um dos indivíduos, porque, mais ou menos, estamos em situação todos de desamparo infantil latente e exigimos a presença de um poder tutelar. Em 2001, em Argentina, com o presidente que fugiu em helicóptero, os bancos que roubavam as poupanças das pessoas e os mortos pela repressão policial, a sensação foi, pelo contrário, de orfandade total. Mas o que eu acho interessante é que nesse momento de orfandade as pessoas não pediam socorro, não gritavam socorro, elas gritavam que se vayam todos os políticos fora. Então, quem sabe um ponto de inflexão de eu gostaria de ver aí uma vontade de amadurecimento da população, da cidadania, em direção a uma toma de responsabilidade e a uma ação direita. Aí se desenvolveram ou surgiram muitas organizações cidadãs, não partidárias, autoconvocadas, autoadministradas, na maioria dos casos, num jeito cooperativo. E a diferença de outros movimentos de indignados, como os indignados, o ataque, esse movimento não se fez sobre a base da teoria, mas da prática coletiva urgente. Esse tecido associativo de resistência que vinha se formando desde os anos 90 mostrou então novas pedagogias de supervivência, de organização nascidas das pessoas mesmas e atingiu um grau de criatividade admirável. Acho que nos países do Sul a gente não pode esperar que apareça uma teoria para salvar-nos. Tem gente com fome, tem crises. Quer dizer, na Europa eu vejo às vezes que os franceses, por exemplo, podem falar estamos em crise, mas amanhã eu vou partir de férias. Na Argentina estamos em crise. A gente não vai de férias quando tem crise. Muitas pessoas, uma grande maioria. Então, a situação global, a urgência não é a mesma. Eu só dou alguns exemplos desses movimentos sociais que nasceram e que ainda ficam e que foram se fortalecendo, ficando mais fortes nesses 10, 12, 15 anos, se formou um movimento de empresas recuperadas pelos trabalhadores. Se formou um movimento de trabalhadores excluídos, das pessoas que juntam na rua o lixo, o cartão e papel. Esses trabalhadores que eram excluídos nesse momento se organizaram e conseguiram um estatuto de trabalhadores e hoje eles trabalham como stakeholder do governo da cidade de Buenos Aires na reciclagem do lixo, que não é um tema menor. Ganhou uma dimensão inimaginável nesse momento um clube da troca, que envolveu milhões de pessoas que puderam comer, mas também ter acesso a muitos serviços de saúde, a compra de carros, muitas coisas, graças a esse clube da troca. Se formaram assembleias nos bairros e, nesses últimos anos, vem aparecendo também, com o movimento de fábricas recuperadas, escolas populares de segundo grau, que são também geradas de outro jeito, que se convertem em espaços de militância política não partidária. Agora estamos fazendo uma nova onda de neoliberalismo, mas, de novo, em face de um Estado que, longe de não intervir, como se proclama, intervém em defesa das classes dominantes. Mas eu acho, sinceramente, que a sociedade não é a mesma, que a herança que deixou essa crise de 2001, enquanto a possibilidade de criação e de achar soluções coletivas, criativas,
foi muito importante, que isso está na sociedade, mesmo sem não ser ainda maioritário, a nova crise que vai vir, porque ela vai vir, já não vai encontrar a mesma sociedade. Tem um aprendizado muito forte que foi feito e que ainda está ativo, latente, funcionando na sociedade. Então, não sei o que vai dar, mas eu gosto de pensar nisso como uma luz. Falávamos também com a Ana Maria Araújo, que faz 2 anos estávamos muito esperançados com o envolvimento da juventude na política, porque política tinha passado a ser mais importante do que economia na última década. Então, muitos jovens se implicaram em política e agora eles não deixaram de militar, mesmo quando os seus representantes passam de bando e vão votando outra coisa, segundo o governo que vem, os jovens seguem militando e começam a aparecer outros movimentos transversais, como o movimento de mulheres. Tivemos uma greve de mulheres faz menos de um mês, que foi muito importante com uma mobilização. E esse movimento de mulheres que é transversal, que não é parte de um partido político, está reclamando de um jeito muito especial, porque elas não falam só de violência de gênero, elas falam que a violência de gênero é consequência da violência econômica e é consequência da cultura patriarcal, e estão reclamando olhando para toda a complexidade da sociedade. Eu acho que o movimento também é muito interessante e está cobrando uma força, está tomando força realmente. Bom, como propostas para terminar, eu diria que pelo lado da representatividade da legitimidade, claro que não temos respostas, são só propostas. Pelo lado da representatividade da legitimidade, esse problema assim um pouco global, eu tive a sorte de traduzir sempre, eu sou tradutora, eu traduzo com pessoas muito inteligentes, uma é o Vincent de Golejac, e outra é o Pierre Calame, que trabalhou também sobre a ideia de uma carta de responsabilidades humãs. E esse foi um projeto que foi desenvolvido por uma fundação francesa e que eu acho bem interessante como conceito. Ele fala que, ao lado da Carta dos Direitos Humanos, precisamos de uma carta de responsabilidades humanas. Porque não pode ter direito sem responsabilidade. Eu, como mãe de um adolescente, concordo com isso. Acho que liberdade e direitos se ganham da mão de uma responsabilização. Então, as pessoas... Então, essa ideia de carta, adicionada com a ideia de uma democracia deliberativa, já um pouco mais do que participativa, porque participativa seria o governo deixando espaços para a gente dar sua opinião, em geral, no nosso país faz assim. Aqui seria deliberativa, realmente com cidadãos sendo pagos e sorteados, como nos júris americanos, para participar e para tomar decisões, sendo pagos um tempo, um ano, você foi sorteado, você participa, e são experiências que já foram testadas, que funcionam. Então, democracia deliberativa é talvez um caminho a pensar para o futuro, para sair da questão da falta de representatividade. Como cidadãos, eu penso que podemos escolher sempre a liberdade de pensar por além do maniqueísmo e da polarização, privilegiar o imaginário motor que definia Henriques, do lado da criação, das artes, da imaginação. E como já estamos mais em confiança, vou confessar que eu levo uma dupla vida. Eu sou atriz e escritora de teatro também. Então, faço parte de um centro cultural cooperativo em Buenos Aires. E desde o meu lugar na vida, na sociedade, eu convido seriamente todo mundo a pensar no poder criativo que temos como seres humanos e no fato que a arte também, como falou uma escritora espanhola, não é uma atividade do tempo livre, mas o que nos faz livre o tempo todo. Arte e cultura são coisas que nos fazem livres. Então, acho também que aí temos um recurso à mão para sair das crises, sempre.
como pesquisadoras, a escolha da sociologia clínica como enfoque também sempre vai no sentido da abertura e da co-construção de conhecimento. Então, a proposta seria passar de uma sociedade hiperprodutiva, onde dormir parece já um ato revolucionário. Eu não consigo fazer essa revolução, então, começar por nós. E, se me permite, eu tinha vontade de me despedir com só uma estrofe de uma música que eu canto desde que fui convidada nesse colóquio. Me fez pensar na sociologia clínica, nessa coisa de a gente ir fazendo caminho, apesar das crises. E que é uma música do Amir Sateh, que eu deixo para vocês assim. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigada.